Bom, estou de volta aqui com a segunda parte de paginação e filtro de dados em grid de uma aplicação web com ASP.NET MVC. E no vídeo anterior você aprendeu a paginar os dados utilizando Partial View, jQuery e Ajax. E nessa segunda parte vamos ver a criação de filtro dos campos. Aqui quem fala é Aquiles Frois e vamos começar a alterar a aplicação para incluir um formulário nessa página que você está vendo aí, para que o usuário possa filtrar os dados por título, autor, ano da edição e valor, né? Mostrar aqui rapidinho a paginação funcionando, legal. Não sei se você percebeu, apesar de eu ter dito que vai ser filtrado por autor, autor não está sendo listado aqui, não tem a coluna autor nessa grid aqui. Vamos alterar aqui isso rapidinho e vamos começar a mexer no código de filtragem, que é o que interessa aqui. Eu vou aqui já para o Visual Studio e aqui basta eu fazer o seguinte. Adicionar aqui mais uma coluna, que o modelo já tem esse campo autor, eu que não tinha posto. Acabei esquecendo. Maravilha. Vamos ver aqui. Dar um refresh aqui na tela. Tá aí a coluna autor. Pronto. Agora a gente vai ficar mais claro, né, para o usuário filtrar um livro pelo autor quando a gente inclui um formulário aqui e ele poder informar esse dado. Então, vamos agora para o Visual Studio de fato e começar a alterar a nossa aplicação para que a gente ofereça essa possibilidade para o nosso usuário. Então, a primeira coisa que a gente insere, que a gente altera nessa aplicação, é aqui no index, onde a gente começa excluindo essa parte aqui de comentário que eu coloquei no vídeo anterior, que ela não é mais necessária. E vamos começar a escrever o nosso formulário, que vai servir de base de entrada para o usuário informar: eu quero filtrar por esse campo aqui. Certo? Então a primeira coisa que a gente começa a escrever é um formulário. O elemento form do HTML é o que possibilita o usuário digitar os dados e enviar isso para o servidor, isso ser manipulado, que é o que a gente vai fazer aqui. Só que eu não vou fazer qualquer formulário, eu vou fazer um formulário baseado nos componentes, né, no framework CSS do Bootstrap. Então eu venho aqui, mais uma vez, no Get Bootstrap, venho aqui na parte de CSS e peço aqui Forms. E aí o formulário que eu quero é esse Inline Form. Vou pegar aqui esse exemplo aqui do Inline Form e copiar aqui no meu código. Ok, já temos aqui um Inline Form. E agora eu vou colocar os campos que eu gostaria que o meu usuário filtrasse. Então vamos alterar esse código aqui que eu trouxe lá do site do Bootstrap, para que ele fique da forma que eu quero que o meu usuário filtre os dados, que é título, autor, ano da edição e o valor, e um botão para ele enviar os dados e atualizar, filtrar os dados da tela, né, do grid. Então o primeiro campo aqui na verdade é título. O segundo campo, autor. Saio aqui um Ctrl+C, Ctrl+V. Para ano da edição e valor. Ano da edição e valor. Ok, outra coisa que eu tenho que fazer aqui é que eu quero, na verdade, que esse formulário ele fique, voltando aqui, dessa forma aqui. E não dessa forma daqui de cima. Qual é a diferença entre eles dois? Se você perceber, o label está aqui fora, no exemplo de cima. No exemplo de baixo, o label está dentro do próprio campo. Dessa forma, economiza espaço na tela. Então, para isso, eu venho aqui no Visual Studio, certo? E eu tenho que adicionar aqui também, eu vou tirar esse for aqui, que a gente não vai utilizar ele. Vamos tirar tudo aqui que a gente não vai utilizar agora. Eu tirar todos esses fors. Certo. Aqui. E vou, na verdade, inserir uma classe chamada do Bootstrap, SR Only. E vou adicionar ele em todos os labels. Outra coisa também, eu vou trocar o placeholder, que é esse atributo aqui. Colocar para título. Colocar o autor aqui no placeholder também. Ou seja, o label vai para dentro do placeholder do input. Certo?
Outra coisa também é que eu quero trocar esse type aqui, eu vou deixar na verdade tudo text. Maravilha. E esse botão aqui, Send Invitation, ele vai ter outro nome. Vou colocar um nome mais sugestivo, né, como pesquisar ou filtrar. Uma coisa importante aqui é eu tirar esse type submit, porque eu não quero que o formulário seja submetido quando eu clico no botão. Na verdade, a gente vai ver aqui, quando a gente clicar nesse botão, vai disparar um evento que é tratado via JavaScript, e a gente vai submeter esse formulário, os dados desse formulário via Ajax com o jQuery para o servidor, pegar o dado que o servidor nos traz de volta para atualizar o grid. Então eu troco aqui de submit para button. Dessa forma, quando eu clicar nesse botão, ele não submete o formulário. Outra coisa que eu vou fazer aqui, para começar a fazer a alteração já no grid, é colocar dois inputs do tipo hide. São inputs que não são visíveis ao usuário, mas servem para armazenar dados. Eu vou colocar aqui o nome do primeiro campo de página, para guardar qual é a página que vai ser exibida, que é aqui, e copiar esse campo também para registros, com o valor de 5, que são os valores padrão inicial que a gente utiliza para a primeira página e exibindo 5 registros. Beleza. Outra coisa, é bom sempre a gente utilizar os recursos do Bootstrap. Aqui é só um efeito estético, tá? Eu vou trocar esse botão aqui, esse Create New que aparece na tela, por um botão mais amigável. Eu vou trocar aqui vou escrever mesmo o href dele aqui. Href. Ao invés de utilizar HTML Action, eu vou utilizar URL Action. Mas ele vai mandar para o mesmo lugar, que é o Create. Vou tirar esse camarada aqui. Decoro aqui esse elemento A, que representa o link com btn primary. E além disso, eu coloco aqui um elemento spam, com a class glyphIcon plus. Cadê ele? Glyphicon plus. Aqui. E escrevo aqui no livro, né, com essas alterações aqui. Esqueci de colocar aqui as aspas. Com essas alterações agora, olha como que fica a nossa interface. Está aqui o novo livro, olha que legal ficou. E o formulário que vai servir para fazer os filtros dos dados. Esse filtrar aqui também eu vou trocar ele, tirar esse btn aqui, botar um pouco mais de destaque nele. Volto aqui no Visual Studio e em vez do btn default, eu vou pedir aqui o success para ele ficar verde. Aliás, eu podia fazer o contrário. Eu vou trocar aqui na verdade para primary no filtrar, e aqui no create eu vou trocar para success. Vamos lá, troco aqui para interface. Tá aí a interface, o novo agora com o verde e o filtrar aqui com azul. Certo, voltando aqui no Visual Studio, uma das coisas que eu tenho que fazer aqui agora é fazer com que esse formulário seja enviado para o servidor. Senão, não adianta nada ter criado ele na tela e ele não vai funcionar. Uma forma de eu fazer isso é eu capturar o clique desse botão, serializar os dados desse formulário e enviar para o listar, na verdade, que daqui a pouco a gente vai alterar ele para poder receber esses dados. Mas a princípio vamos fazer as alterações no front-end, aqui no JavaScript, no HTML.
Então, uma das coisas que eu tenho que alterar e estava me incomodando, eu não sei se te incomodou, se não te incomodou, fique esperto. Esse é o tipo de coisa que tem que te incomodar, porque você como programador, você não pode ver essas duas linhas aqui repetidas e ficar de boa nisso. Repetir código não é uma coisa muito bacana. Então, o que é que eu faço aqui para evitar esse tipo de coisa? Eu venho aqui, crio mais uma função e chamo essa função de listar livros. E aqui dentro dessa listar livros, na verdade, eu pego aqui, ó, o meu load listar livros e não chamo mais ali no configurar controles diretamente meu load, eu chamo esse camarada aqui, o listar livros, certo? E aqui no paginar eu não chamo mais diretamente o load, porque não faz parte do paginar chamar o load. O load só incrementa ou decrementa qual a página que eu tô vendo. Então aqui ele também faz o favor de chamar o listar livros, certo? Então tanto configurar controles quanto o paginar agora chamam o listar livros, que faz de fato o carregamento dos livros na tela. Só que agora a gente precisa também pegar os dados que estão aqui nesse formulário, que são os dados do título, autor, ano da edição, o valor, e além desses dois dados ocultos aqui que o usuário não vê, mas eu manipulo, que é a página e a quantidade de registros que vão ser exibidos na tela. Isso a gente manipula via JavaScript. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é pegar, atribuir ao clique daquele botão, lembra que eu falei? Desse botão aqui, eu atribuir um tratamento ao clique desse botão. Isso eu faço aqui com jQuery, aqui no configurar controles. Aqui com jQuery eu falo o seguinte: jQuery, o elemento cujo ID seja btn pesquisar, que eu vou colocar aqui agora, ID btn pesquisar, sustenido na causa, e digo que quando esse botão for efetuado o clique, eu vou chamar o listar livros. Mas aqui eles o configurar controle chama o listar livros já, o pesquisar chama o listar livros, mas essa é a coisa bacana de uma função. Você pode chamar ele de vários lugares, reutilizar aquele código. Essa que é a beleza da reutilização do código. E o que é que esse listar livro faz além de chamar o load? Ele também serializa os dados do formulário e envia isso tudo como parâmetro para o servidor. E eu faço isso alterando esse load aqui e utilizo o seguinte: cifrão form, ou seja, ele vai me pegar aqui o elemento cujo a tag é form. Como a gente só tem um form aqui nessa tela, ele vai pegar esse cara aqui, ó, form, certo? Se você tiver mais de um formulário, é bom você colocar aqui um ID no seu formulário e referenciar pelo ID, como eu fiz com todos os outros elementos. Mas, como eu só tenho esse formulário aqui na minha tela, eu posso colocar diretamente aqui form e peço aqui serialize. Com isso, ele pega os dados que o usuário digitou naquele formulário, inclusive que ele não digitou. Como assim aqueles? Ele não digitou dado nenhum. Ele não digitou esses dois caras aqui. O hide, o escondido. Quem vai manipular isso sou eu. E vai enviar para o servidor. Ok? E outra coisa também é, já que agora meus dados estão nos campos hide ali do HTML, eu não tenho mais essa variável. Eu tenho que pegar esse valor aqui e incrementar ou decrementar. Eu vou alterar também aqui o meu paginar. Ok? Então eu tiro essa variável aqui. Beleza? E agora eu tenho que pegar o valor da página que está sendo exibido, que ele fica ali, nesse cara aqui, ó, cifrão. E eu vou chamar, esse cara aqui não tem o nome de, o name, né, página. Então, eu vou pegar aqui agora o input, cujo, quando eu abro esse colchete, é como se eu estivesse fazendo um where. Para quem já trabalhou com banco de dados, é como se eu estivesse filtrando os elementos, cujo agora o name é igual a página.
ele me filtra esse input aqui. Ele me dá esse cara aqui como referência, certo? Eu vou chamar esse cara aqui de agora elemento página, porque isso aqui não é o valor, ele me traz a referência ao elemento inteiro, ok? E aí, na verdade, a página atual, agora sim eu tenho que fazer o parse int, porque o que é guardado no elemento é texto, e eu pego aqui, na verdade, elemento página e peço o valor dele, através dessa funçãozinha aqui, val, que o jQuery também me oferece. Quando eu peço o elemento página val.val, ele me traz exatamente esse value1 aqui. Legal, né? Eu, agora, com o de posse desse elemento página val, o paginar, o que é que ele faz? Ele tem que incrementar o valor do elemento da página, do elemento página. Tem que fazer aqui agora. Val, eu vou atribuir. Da forma que eu pego o elemento página.val, eu pego o valor de lá. Agora eu quero colocar um valor de volta lá. Eu venho aqui, pego página atual e somo com o valor que vai ser passado como parâmetro. E agora eu não preciso mais fazer essa parte aqui de baixo. Porque o que é que ele faz? Quando eu clicar no próximo ou no anterior, que já está pronto, né, aqui a chamada já está pronta, a gente fez isso no vídeo anterior, ele vai chamar paginar, vai pegar o valor aqui do elemento página, que está aqui. No caso, ele vem sempre com o padrão com 1. Quando ele clicar em próximo, ele vai pegar o valor 1 que ele pegou aqui nessa linha. Isso aqui é um texto, então ele faz um passe para int aqui. E soma com o valor que vem daqui de fora. Vem aqui, quando ele clicar aqui no próximo, ele vai passar 1. E vai atribuir de volta no elemento. Quando ele clicar, isso aqui se torna 2. E ele chama o listar livros. E o listar livros faz o quê? Ele chama o action listar, serializando, passando os dados serializados do formulário. E o que é que está dentro do formulário? A página e os registros. A quantidade de registros que está aqui dentro do formulário. Que isso tudo vai para o servidor. Vamos ver, antes de aplicar os filtros, ver se a paginação ainda está funcionando. Né? Depois que eu fiz toda essa alteração aqui, é sempre bom testar o código. Então vamos lá para a página, dar um refresh aqui, beleza? E agora eu clico aqui em próximo e continua paginando tudo bonitinho. Maravilha. Vamos nos ater agora ao filtro. E nós já fizemos aqui a parte do front-end da filtragem, ou seja, a página já está pegando os dados do formulário e enviando isso para o servidor. Uma vez que a gente já fez esse load aqui e já serializa os dados do formulário. Já manda para o servidor. Isso cai aonde? Cai aqui no listar. Certo? Só que o listar ele já está recebendo uma página de registros e está funcionando direitinho como a gente acabou de testar. Agora a gente tem que alterar para ele receber os dados do livro e fazer o filtro com os dados que ele enviou para a gente. Eu vou parar aqui a aplicação. E o que é que eu tenho que fazer aqui? Adicionar mais um parâmetro aqui nesse listar. Que é o que? É o próprio livro. Ele vai me enviar uns dados de livro, né? O meu formulário não tem exatamente aqui título, autor, ano de edição, valor. Muito importante para que ele envie esses dados para a gente. Eu não tinha posto aqui, já estava me esquecendo. Eu vou até tirar esse ID daqui que não serve para nada. Tirar esses caras daqui. Beleza? O importante aqui, na verdade, é eu fazer isso aqui. Name igual a título. Por que name igual a título? Porque quando o ASP.NET MVC perceber que eu estou enviando um parâmetro cujo name é título e ele está aqui como parâmetro de listar, ele está recebendo um livro que por sua vez tem uma string título, ele já, opa, esse cara aqui está passando o título do livro. Ele já instancia o livro para mim e já coloca o valor que o usuário digitou lá naquele input aqui nessa propriedade. Por quê? Porque a propriedade e o campo na tela estão com o mesmo nome.
Então eu saio repetindo aqui a propriedade name, e tomo cuidado de trocar aqui título, título, título e título. Eu coloco para autor, eu coloco lá autor. Para ano edição, eu coloco ano edição aqui, como está no meu modelo. E para o valor, eu também coloco aqui, como está no meu modelo. Valor. Maravilha. Aí feito isso, agora quando eu submeter os dados por formulário, do formulário na verdade, aqui através do load para o servidor, e eu já coloquei o livro aqui como parâmetro, o ASP.NET MVC, opa, o cara está tentando enviar os dados do livro. Eu vou instanciar os livros e pegar os campos que têm o mesmo nome das propriedades e colocar esses valores nessas propriedades, e facilita a nossa vida na hora de receber os dados do cliente, certo? Só que agora a gente precisa fazer o filtro de fato. Não basta só receber os dados aqui no servidor. Eu tenho que fazer o filtro desse cara. E eu faço isso de que forma? Através de condicionais, ou seja, o comando if. Com o comando if, eu posso fazer o seguinte: verificar se determinados campos estão preenchidos ou vazios. E eu consigo fazer isso através disso aqui. Se, por exemplo, for um campo string, eu peço aqui, ele é nulo ou tem somente espaço em branco? Para qual campo, ou seja, é o livro. Se o título, na verdade eu quero o contrário, então eu nego aqui com exclamação. Ou seja, se o título não for nulo ou contiver somente espaço em branco, eu vou começar a montar o meu filtro. Eu vou começar aqui a pedir a partir de livros, livros.where, e vai incluir aqui, se na verdade o título estiver preenchido, ele vai tentar achar um título que contains o que foi escrito no livro, lá do campo livro, do título na verdade, lá que o usuário digitou. E eu faço isso para cada um dos campos que é possível o usuário digitar. Né? Como outro também que eu vou filtrar aqui é autor e autor string, eu copio esses dois caras aqui, esse cara aqui, e troco aqui para autor. E aqui também para autor, lembrando aqui também para autor. Beleza. Se o título tiver preenchido, eu filtro. Se o autor tiver preenchido, eu também adiciono o filtro aqui do where. Se o ano da edição for diferente de 0, que é o valor padrão de um int, caso ele não seja informado, eu também adiciono aqui um filtro ano edição. Aqui eu não posso utilizar o contains, porque isso aqui é um campo numérico. Então eu tenho que botar igual ao ano que foi informado lá pelo usuário. E por fim, o valor. Eu copio aqui também. Já que valor é um décimo, eu vou fazer a comparação ali um pouquinho diferente, só para eu ter certeza de que ele está enviando o valor decimal referente a 0. E aí eu posso fazer o valor aqui. Fazer o filtro igual ao valor. E aí olha que legal, uma vez eu tendo recebido os dados do livro que ele quer filtrar aqui, eu adicionei esses filtros aqui dinamicamente, né? Eles podem ser adicionados independente um do outro. Se ele adicionou título, mas não adicionou autor, esse where não é inserido. E isso serve para os outros também. O que ele não informou não é inserido na filtragem dos dados. E o restante eu não preciso alterar em nada. Já está pronto. Vamos ver nossa aplicação funcionando aqui. Executa aqui a aplicação. E agora quando eu coloco o título aqui, por exemplo, esse título 1808, clico em filtrar, ele traz aqui somente o livro cujo título seja 1808. Vou tirar esse camarada aqui, limpo todos os campos peço filtrar, ele traz tudo de novo, com a possibilidade de paginar.
né? Vou colocar aqui o ano da edição 2015. Filtrar, tá aqui só os livros de 2015. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Agora você consegue fazer a paginação, você consegue fazer o filtro dos dados desse grid aqui de livros, certo? E no próximo vídeo eu vou fazer uma coisa que você vai me odiar. Eu não vou dar mais detalhes, mas basicamente a gente vai aplicar o jQuery Boot Grid nessa tela. E aí você vai me odiar. Mas você vai achar muito legal. Tá ok? Se você gostou, curte aqui esse vídeo, compartilha com seus amigos, ok? E até a próxima.